O deputado Ottoni de Paula, em vídeo, mostrou cenas de ataque ocorrido próximo ao Palácio do Planalto, onde um militante da extrema-esquerda ateou fogo a um ônibus e gritou "Fora Bolsonaro". Para o deputado, o modus operandi é exemplificativo da diferença entre a esquerda e a direita no país. Não há notícia de que qualquer inquérito tenha sido instaurado até o momento para averiguar o ataque ao Poder Executivo. Assista. Olá campeã, tudo bem? Eu estou aqui em frente ao Palácio do Planalto, onde fica o nosso presidente. E agora há pouco, um louco da esquerda tacou fogo neste ônibus em frente ao Palácio do Planalto. E ao tacar o fogo no ônibus, ele gritou: "Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro!" Bem, por que eu estou filmando isso aqui agora? É para vocês entenderem qual é o modus operandi da esquerda protestar. Em frente ao Palácio do Planalto, esses bandidos ateiam fogo no ônibus, podendo matar vidas, podendo destruir a vida de um pai de família, de uma mãe, de um trabalhador, porque eles chamam isso de protesto. Essa é a grande diferença entre o protesto feito pela direita e o protesto feito por esquerdistas. Uma vergonha. Em frente ao Palácio do Planalto, este louco translocado da esquerda grita "Fora Bolsonaro", ateando fogo neste ônibus. Nós não vamos chegar perto porque os bombeiros estão isolando a área, claro, por uma questão de segurança, mas é para vocês verem o absurdo. Aliás, é bom lembrar que eles sempre fizeram isso. Eles sempre agiram desta maneira, desta forma. Sempre. E nunca as autoridades se levantaram contra eles. Nunca. Por isso dão liberdade a eles de agirem desta forma. O que a esquerda irá dizer daqui a pouco, quando isso ganhar notícia, é que foi um lobo solitário, como Adélio. Lobo solitário. É alguém que não representa a esquerda. Representa sim. Claro que representa a esquerda. Então, em frente ao Palácio do Planalto, onde fica o presidente da República, esse louco taca fogo no ônibus, dizendo "Fora Bolsonaro". Que vergonha. Mas essa é a esquerda que a gente conhece. Graças a Deus que nos livramos dela, pelo menos por enquanto. Que Deus nos guarde até 22. Senhor presidente, é nojento ouvirmos aqui deputados que alegam que não se pode violar a liberdade de expressão, que a liberdade de expressão ela tem um teto que não pode ser ultrapassado, para defender medidas arbitrárias, ilegais, como o próprio inquérito da censura, vulgo fake news, mas, em contrapartida, fazem aqui ataques ao presidente insinuando seu envolvimento com milícias. Isso é a maior hipocrisia que há nesse parlamento e na política. Mas o que pode ser pior do que um inquérito imoral, inconstitucional e ilegal? Ele é inconstitucional, pois fere a ampla defesa e o contraditório e fere o princípio do juiz natural. É ilegal,
pois fere o nosso sistema acusatório, que tem as fases muito bem definidas da persecução penal, onde há a produção de provas, coleta de provas, feita pela Polícia Judiciária, que envia para o Ministério Público, e a partir daí para a segunda fase, que é a fase de julgamento, que é feita pelo Judiciário, nesse caso o STF. Desde o momento em que o Judiciário se imiscui nessa fase, na fase da persecução penal, está violando o nosso sistema acusatório. Mas em que eles se baseiam para fazer a instauração desse inquérito ilegal e inconstitucional? Num dispositivo do regimento interno do STF de 1980, que não foi recepcionado pela nossa Constituição, que diz que crimes que são cometidos na sede do STF, que atentem contra a vida de ministros do STF e cometido por autoridades, nesse caso poderia sim ser instaurado um inquérito, mas não foi recepcionado pela nossa Constituição. Mas aí vejam só como a narrativa já está criada. Alexandre de Moraes vai para a TV, vai para a decisão do inquérito, da validade do inquérito, para alegar que todo tribunal pode instaurar um inquérito, pode fazer investigações de ofício. Uma tremenda afronta ao Estado Democrático de Direito. Barroso diz que a internet é a extensão da sede do STF. Que contorcionismo lógico para defender arbitrariedades e autoritarismo por parte daquele que deveria ser o guardião da Constituição. O pior de tudo isso é ver o silêncio dessa casa, o silêncio e a omissão daquele que é o presidente da casa, que deveria sair em defesa do parlamento diante de tantas arbitrariedades contra essa casa. Nem na época do mensalão houve busca e apreensão de deputados, nem na época do mensalão houve quebra de sigilo bancário, e agora querem fazer isso para atacar aqueles que fazem críticas ao STF. Nós levaremos tudo isso às cortes internacionais. Não podemos aceitar essas violações de direitos e prerrogativas de deputados. E sim, está tendo no Brasil atos antidemocráticos. Esses atos antidemocráticos estão ocorrendo por parte do STF, contra as instituições, inclusive esta casa, e contra o povo brasileiro. Levaremos às cortes internacionais para saber os abusos e arbitrariedades que estão ocorrendo no Brasil por aquele que deveria ser o guardião da Constituição. Obrigado. Presidente Soraya, gostaria de usar 1 minuto do governo para já falar, porque eu tinha me inscrito também de manhã. Presidente, antes de orientar, gostaria de fazer um comunicado de que uma narrativa que começou na CPMI da censura, ela pegou dissidentes do governo e ela chegou à mais alta corte de justiça do nosso país. Começou-se primeiro com o inquérito secreto das fake news, que acabou por censurar a imprensa, feriu o sistema acusatório, pois a vítima acusa, investiga e julga, feriu o princípio do juiz natural, pois não houve distribuição do referido inquérito, e acabou inacreditavelmente sendo validado pela Corte na semana passada, como disse o ministro Marco Aurélio, o inquérito do fim do mundo. E agora nós estamos vendo um novo inquérito, que é o inquérito para investigar atos antidemocráticos, que nada mais são do que manifestações de apoio ao governo, onde tem pessoas, crianças, idosos de verde e amarelo que vão às ruas normalmente no domingo, Brasil afora, para dizer: deixem o presidente governar. E inacreditavelmente este inquérito culminou por decretar a quebra do sigilo de mais de 10 deputados e um senador na semana passada. Eu, inclusive, fui vítima desse inquérito. E um inquérito que se baseia, senhoras e senhores, em petições assinadas por parlamentares da oposição, notícias falsas da imprensa e posts públicos em redes sociais. Então, nós estamos vivendo um período sombrio na democracia brasileira, onde estão querendo enquadrar na Lei de Segurança Nacional, na Lei de 83, conservadores, estão querendo calar a direita. E o que mais me assusta, presidente, é a omissão, é o silêncio retumbante dos presidentes das casas legislativas, que nada falaram acerca da quebra da imunidade de parlamentares que livremente se expressam como a população brasileira na internet e nas redes sociais e estão sendo perseguidos pela máquina estatal. Então, presidente, nós noticiaremos esses fatos às cortes internacionais e queremos que esta casa, como um poder integrante da República, também se pronuncie acerca desses abusos. E o governo orienta não à emenda. Muito obrigado, presidente.